Salve, salve galerinha, salve, salve, belezinha? Bem-vindo ao meu canal, esse é o canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça sempre de deixar o like de vocês ao final de cada vídeo, caso vocês curtam o conteúdo apresentado. Obrigado pela audiência. Lembrando que o like de vocês é muito importante para que o canal consiga atingir a meta de 500 inscritos ainda este ano. Portanto, peço a vocês que não somente deixem o seu like, mas que também vocês comentem e compartilhem o canal com os amigos, que é bastante importante para o canal estar chegando ao alcance maior de pessoas e a gente consiga bater essa meta de 500 inscritos, belezinha, galerinha? Bom, galerinha, quando eu digo que a guerra de consoles hoje ela está meio que acabando, é devido a matérias como a que a gente vai abordar agora, né? Que a PlayStation Store novamente divulgou uma lista dos seus jogos mais jogados, mais baixados, assim, por dizer, pela fanbase, né? Pela base instalada aí de PlayStation 5 ao redor, de PlayStation 5 ao redor do mundo, né? E dentro desta base instalada, a gente vai poder estar dando uma conferida que tem muitos first parties da Microsoft, exatamente, o Xbox, não, é o Xbox dentro do PlayStation e com muita força e tomando um espaço que era até um espaço antes, né, dos first parties da Sony, né? A gente entende que essa geração tem sido uma geração em que a PlayStation tirou o pé no quesito lançamento de first parties, no quesito de produção de seus single players, tentando focar aí em um possível jogo online que lhe geraria uma receita recorrente permanente durante toda a geração. Aparentemente esse jogo, se ele surgiu, seria uma espécie do Helldivers 2, né? Porém o Helldivers 2 acabou de ser anunciado para o Xbox, então ele deixa de ser um first party exclusivo do PlayStation, você não precisa de um PlayStation para jogá-lo. E o Concord, todo mundo sabe a história do Concord, não preciso aqui ficar tocando no assunto, né, do fiasco que foi o lançamento do Concord, e a Sony segue durante a sua geração tentando achar a sua galinha dos ovos de ouro, assim pode-se dizer. E nesse percurso, né, tem que ser lançados os jogos second party, os jogos third party da empresa, porque um videogame ele necessita de jogos. Os first parties, apesar de ter tido uma diminuída, né, nessa geração do PlayStation 5, eles ainda são lançados, em menor quantidade, mas são. Tivemos alguns jogos interessantes e a gente vai estar dando uma lista aqui na lista dos mais vendidos aí no último mês, né? Um mês aí de Death Stranding 2 lançado, que apesar de não ser, ao meu entender, um first party da Sony, porque não é produzido pelos estúdios da Sony, sim pela Kojima Productions, é um jogo em parceria com a Sony, portanto ele tem a sua marca Death Stranding 2 associada ao PlayStation 5, porque ele aparentemente é um exclusivo temporário, né? Não sabemos quando vai chegar ao PC, muito menos ao Xbox. Então ele tem sim o seu vínculo de exclusividade com o PlayStation, então a gente associa ele como first party, apesar dele não ser. Vamos ver como é que está o desempenho aqui do Death Stranding na lista dos jogos mais baixados e jogados na PlayStation Store em junho, né? A Sony divulgou hoje a lista dos jogos mais vendidos na PlayStation Store brasileira, americana e europeia no mês de junho de 2025. Começamos a segunda metade do ano e, assim como a passagem do tempo, os games só aceleraram o passo. A PlayStation Store continua com todos os seus games favoritos e novidades toda semana. Vamos conhecer os mais baixados durante o mês de junho. Para PlayStation 5, né? A Electronic Arts Sports com o FC 25 mais uma vez chega ao topo. Isso é óbvio, né? Desde que eu me conheço como jogador lá dos moldes do PlayStation 2, do Xbox Caixão, que foi o primeiro Xbox, migrando para o 360, depois dei uma jogadinha no PS4, tive o Xbox One, e aqui estou com o PlayStation 5 e os consoles Series e o PC, né? O FIFA, que hoje é o EA Sports FC,
sempre reinou e sempre vai reinar como os jogos mais vendidos no PlayStation, né? Muitos tentam passar a impressão, a narrativa que o PlayStation ele vende por causa de The Last of Us, por causa de God of War, mas não é verdade. PlayStation vende por causa de FIFA. E mais uma vez, a chegada do FC 25 ao topo dos mais vendidos e mais jogados na PlayStation Store prova isso, né? Logo em seguida, tem uma surpresa, que é o Resident Evil Village, que é um jogo que foi lançado já há um certo tempo. E para mais surpresa ainda, muita gente considera esse Resident Evil Village aí um Resident que não agradou muito, né? Mas mas aparentemente a comunidade, fanbase dona de PlayStation gostou do game, porque ele fecha ali o top 3. Tem um velho conhecido que é o GTA V, óbvio, né? Surfando no hype do próximo GTA 6. A galera tá voltando em peso ao GTA V. E vamos ver aqui então, na PlayStation brasileira, na PlayStation Store brasileira, galerinha. Os campeões da lista, como a gente havia falado, aqui no Brasil, o UFC Sports 25, reino absoluto. Claro, o Brasil, o país do futebol, o país onde se vende mais PlayStation, seria óbvio que o UFC 25, que é o jogo de futebol virtual número 1, ele é o campeão em vendas aqui no Brasil, no PlayStation. Em segundo lugar, temos o Resident Evil Village, como a gente já havia mencionado, uma surpresa, porque tentam passar a narrativa que é um jogo que não performou bem em vendas, porque a galera criou uma narrativa que esse Resident Evil Village ele não é bom. Eu ainda não joguei, pretendo trazê-lo futuramente para o canal, então não tenho uma conclusão formativa, né, que eu possa passar sobre minha opinião. Quem jogou, deixe aí nos comentários o que achou do Resident Evil Village, mas ele aparece de qualquer forma aqui na lista em segundo lugar. E é um jogo que foi bastante hateado aí pela comunidade que curte Resident Evil. Aparentemente, a base instalada de PlayStation no Brasil curtiu o game, porque ele é o segundo da lista no mês de junho, né? Em terceiro lugar vem o GTA V, né? Obviamente surfando no hype do GTA 6 que vai ser lançado ano que vem. Em quarto lugar é que vem o Death Stranding 2, galerinha, que é um exclusivo de PlayStation, mesmo que temporário, mesmo que não sendo um first party da Sony, mas é um exclusivo ali associado ao PlayStation. Então, Death Stranding 2 é o quarto da lista. Aí em quinto lugar tem o Mortal Kombat 11, aí começa a chegar aí, ó, o Forza Horizon 5, né, da Microsoft está em sexto. Em sétimo, Black Ops 6, que já tem um tempinho que foi lançado também. Em sexto lugar também é um jogo da Microsoft Studios. Em oitavo lugar o Mortal Kombat 1. Caraca, galera, o Mortal Kombat 11 e o Mortal Kombat 1 na lista. A galera no Brasil curte bastante Mortal Kombat. O Resident Evil 4 é o nono colocado. E curiosamente, galerinha, o Resident Evil 4 tem muito mais popularidade, muito mais aceitação, principalmente nas comunidades aí na internet e na mainstream ali que faz streamings de jogos, que cobrem a indústria de games, do que o Resident Evil Village, né? Muita gente aí hypa mais o Resident Evil 4 do que o Resident Evil Village, e o Resident Evil Village está em segundo da lista, à frente do Resident Evil 4, né? E o Resident Evil Village, ele é um jogo que saiu antes do remake do Resident Evil 4, para vocês verem aí como a indústria ela tenta passar uma coisa, ela tenta vender uma narrativa, e quando a gente puxa as vendas, né, a fanbase, a comunidade e os jogadores estão dizendo outra coisa, né? Em décimo lugar vem o Minecraft, outro first party da Microsoft, ou seja, no top 10 da PlayStation Store brasileira tem 3 first parties da Microsoft, nenhum first party dos estúdios da Sony, para vocês verem a situação que a Sony se encontra e por que a Sony não está produzindo jogos, né? E é um agravante muito perigoso, porque a gente vê numa lista aqui que os jogos da Microsoft cada vez mais começam a tomar conta, porque 3 jogos first parties da Microsoft numa loja da Sony, cara,
significa muito dinheiro entrando para a Microsoft, gerando uma receita ali recorrente que pode até estar se pagando o Game Pass, viu? Calando também a narrativa de muita gente que o Game Pass não é sustentável. Não precisa nem ser mais sustentável dentro da base instalada de Xbox, que é pequena assim, porém a Microsoft achou outros meios de lucrar com a sua divisão de jogos, que é lançando as suas propriedades intelectuais aonde se tem console vendido, né? Que é onde é que está a maior fanbase, que é no PlayStation. Então aí a gente vê jogos que estão no Game Pass Day One, porém performando muito bem na loja do PlayStation, né? Gerando uma receita aí recorrente e bacana para a Microsoft, né? Três first parties mais vendidos aí na PlayStation Brasil e nenhum first party dos estúdios da Sony na lista. Aí se a gente aumentar a lista para 20 títulos, aparece aqui lá no final mais um joguinho da Sony, que é o The Last of Us Part 2 Remaster, né? Mas aí a gente teria que apelar para 20 na lista, o que também não melhora muito a situação da Sony. Nos jogos para o PlayStation 4, que até hoje é um dos melhores, que é uma das maiores bases de PlayStation instalada, não muda muita coisa. Muito jogo multiplataforma na lista, muito second party, third party na lista. O UFC 25 está em segundo, né, mostrando a força do futebol aí no Brasil. O Red Dead Redemption 2, que é um jogo, ó, já saiu aí, lá em 2018, é o primeiro da lista. E detalhe, o God of War, que é o first party do PlayStation, aparece só em sexto, galerinha, para vocês terem uma ideia. E o God of War, galerinha, se eu não me engano, ele concorreu ao GOT com Red Dead Redemption 2 e o God of War ganhou por ser um exclusivo, por ser o first party do PlayStation. E muita gente usou o GOT do God of War para fazer aí uma espécie de guerra de consoles e tal. Muita gente hypou o GOT do God of War, falando que realmente o God of War era melhor que Red Dead Redemption 2. Porém, na prática, é o que a gente vê hoje, ó. A comunidade dona de PlayStation 4, que é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, está preferindo jogar o Red Dead Redemption 2 do que o God of War, que foi GOT lá em 2018. Aí no top 10 do PS4 tem o remaster do God of War 3, o Resident Evil 6 aparece em oitavo, Mortal Kombat 10 e o Resident Evil Village em décimo, aí mostrando aí que o Resident Evil Village, ao contrário do que muita gente, né, tenta passar, ele é um jogo que agradou sim a comunidade, aí, principalmente de PlayStation, viu? Aí a gente vai para aqui os jogos para PlayStation VR, para a gente não importa muito, os jogos gratuitos. Tem o eFootball em segundo, o Fortnite é o primeiro, o Splitgate 2 é o terceiro, o Warzone é o quarto, o Roblox o quinto, tá, pra gente aqui gratuito a gente pula. A PlayStation Store americana e europeia, galerinha, que é onde está ali o poder bruto da grana, né, que os estúdios correm atrás. O que a gente pode dizer aqui? Deixa eu ver. Aqui eu não entendi muito como é que tá essa lista aqui. Tá, Estados Unidos e Canadá, cadê? Estados Unidos e Canadá. Estão na lista o Death Stranding 2. Eu não entendi o que eles fizeram aqui. Tá. Os jogos são o Death Stranding 2, o GTA V, a expansão do Elden Ring, esse rematch aqui, ó, Forza Horizon 5, o Call of Duty novamente na lista, o Minecraft. Então a gente vê muitos títulos aqui nos 10 primeiros novamente da Microsoft, né? E nada de first party da Sony, somente o Death Stranding está em primeiro aqui, porém o Death Stranding não é um first party dos estúdios da Sony, é só uma parceria, né? Tem o Cloud Obscure Expedition,
que está no Game Pass Day One aparecendo na lista e nada de First Party do PlayStation, para vocês verem, ó. Não aparece nada. Do outro lado aqui da lista também, ó, não tem nenhum First Party do PlayStation na lista, para vocês verem, galera. A situação do PlayStation, como é que se encontra hoje, a situação do PlayStation sem lançamento de jogos, né? O que é preocupante para sua loja, a falta de First Parties vendendo dentro da sua plataforma, né? Depois a gente não entende por que a Sony está tendo uma expansão de seus jogos para o PC e por que aos pouquinhos ali ela tá começando a meter o pé para o Xbox também. Começou, já tem o Helldivers 2 lá, chegou também o Death Stranger 1. Não sei não, hein? A Sony tá flertando em lançar seu single player no Xbox e eu já não duvido mais de nada. Então tá aí, galerinha, a lista de jogos mais baixados de junho. Nenhum First Party do PlayStation Studios está na lista. No máximo que tem ali é um Death Stranger 2, que é um jogo da Kojima Productions, que apesar de ser um exclusivo PlayStation temporário, não é um single player dos estúdios da PlayStation Studios, né? Então a gente vê ali a loja do PlayStation sendo tomada aí por jogos da Microsoft e a Sony se tornando uma funcionária da Microsoft em vender ali jogos dos estúdios da Microsoft, né? Muita gente tenta pregar ali uma narrativa que o Xbox lançando jogos no PlayStation está, enfim, morrendo o Xbox por estar lançando seus jogos no PlayStation, porém, quando a gente entra na lista dos mais vendidos da PlayStation Store, isso significa que a Microsoft está fazendo muita grana e a Sony está deixando de fazer grana porque os seus first parties não chegam entre os mais vendidos, né? Não tem força ali os first parties da Sony. Então isso vem se refletindo nessa geração com a falta de jogos aí do PlayStation com o PS5. Isso a tendência é piorar na próxima geração, com produção de jogos ficando cada vez mais caras, com a Microsoft cada vez mais tendo um espaço muito maior dentro da PlayStation Store. Com isso, a própria Sony também lucra 30% em cada jogo do Xbox vendido no PlayStation. Isso faz com que a Sony não tenha pressa em lançar jogo. E tudo isso é refletido ali no fã de PlayStation que comprou o seu PlayStation para estar jogando exclusivos PlayStations feitos pelos estúdios da Sony e não jogos do Xbox dentro do PlayStation, né? Porque afinal, se o cara quer jogar jogos de Xbox, ele compraria um Xbox. Então tá aí, galerinha. Lista dos mais vendidos e mais jogados na PlayStation Store do último mês, né? Então não tem como passar pano falar que é uma lista antiga, é uma lista bastante atualizada. Nenhum First Party da Sony se encontra na lista, enquanto que tem 3 First Parties da Microsoft na lista. Preocupante, hein? Preocupante a situação do PlayStation se as coisas continuarem dessa maneira. Muito obrigado pelo vídeo, pela audiência. Curtiu? Deixa o seu like, não se esqueça de comentar e compartilhar o canal com os amigos. Rumo aos 500 inscritos, galera. Tô indo nessa, um forte abraço. Fui!